Então, uma escoliose é um desvio lateral da coluna, no plano coronal. Então, ela vai acontecer uma torção da coluna e do tronco como um todo, onde vai desviar a coluna do seu eixo, indo para a lateralidade. Essa progressão da curvatura na escoliose, ela vai depender, na maioria das vezes, em grande parte, da idade que ela vai se iniciar. Então, quando que se começou essa escoliose? E da magnitude do ângulo da curvatura. O que significa isso? Da evolução desse ângulo, né? O quanto esse ângulo evoluiu para aquela idade. E aí nós vamos analisar sobre os riscos, né? E os prognósticos dessa escoliose. Então, aqui nós vemos uma paciente de costas e observamos o desnivelamento de ombros, o afinamento aqui de um lado da cintura. Então, nós vemos que de um lado ela fica mais reta, tá? E do outro lado ela funila, ela afina mais a sua cintura. Observando que vai ter diferença na altura das escápulas, dos ombros, analisando ali pelo nível do acrômio, tá? Da escápula. E nós vamos observar também aqui o ângulo inferior de cada escápula e observar qual está mais elevada e qual está mais deprimida. Esse é só um teste de observação em pé de costas, onde é possível analisar alguns sinais, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, que eu gosto de deixar bem claro quando eu começo a falar sobre escoliose, é que nós temos o lado côncavo e o lado convexo. E nós temos que desmistificar, descomplicar a escoliose, tirando aquele mito, né, antigo da fisioterapia, aonde eu vou alongar o lado côncavo e fortalecer o convexo. Então, isso já ficou para trás há muito tempo, e a gente hoje tem um raciocínio clínico, um olhar clínico muito mais avançado da fisioterapia sobre as escolioses, tá? Então, vamos jogar por água abaixo agora essa teoria de alongar o lado côncavo e fortalecer o lado convexo, tá? Vamos usar agora um olhar clínico sobre essa escoliose e saber desvendá-la, tratar de uma forma correta, ok? Então, primeiro de tudo, eu sempre brinco com os alunos que a gente tem que saber o que é côncavo e o que é convexo, né? Então, o lado côncavo é o lado cavado e o convexo, o lado abaulado. Isso a gente não pode confundir. Tem gente que confunde direita e esquerda, eu confundo direita e esquerda, mas é uma coisa que a gente tem trabalhando na nossa cabeça, porque côncavo e convexo não pode ser confundido, senão a gente erra tudo, inclusive o tratamento. Então, aqui, sempre lembrando que a escoliose vai ter um desvio lateral da coluna, e aqui eu tenho o lado convexo e aqui o lado côncavo. Então, a convexidade, o lado mais abaulado, tá? Um lado mais elevado, concavidade, o próprio nome diz, né? É o lado que se cava, né? Que se curva. Então, aqui, o lado da concavidade e o lado da convexidade dessa escoliose. Então, aqui citando um exemplo, né, uma convexidade torácica esquerda e uma convexidade lombar direita. Então, olha só, do lado da convexidade, nós temos uma elevação do ombro do mesmo lado, ok? Consequentemente, uma elevação aqui da posição da escápula. Do lado da convexidade, nós temos aqui, olha, no lado lombar, um abaulamento, então uma lateralização dessa curva. Então, percebe-se que a coluna saiu do seu eixo normal, do seu eixo central, e desviou-se para a lateral. Mas não é só um desvio lateral que vai acontecer. Nós vamos falar sobre todos os desvios que vão acontecer e todas as consequências em todo o nosso sistema músculo-esquelético, tá? Então, aqui nós temos uma escoliose torácica à esquerda e lombar à direita. Lembrando que eu vou denominá-la de acordo com o lado que ela se localiza a convexidade. Então, escoliose torácica esquerda, porque eu tenho uma convexidade do lado esquerdo. Lombar direita é porque eu tenho uma convexidade do lado direito.
Aqui é uma escoliose torácica direita, ao contrário, né? E lombar esquerda. Essa é a padrão, né? Nós chamamos de escoliose padrão, é a escoliose mais comum, tá? Então, nós temos o lado direito, a convexidade, olha aqui no exame de radiografia, do lado direito, uma convexidade e uma lateralidade lombar para o lado esquerdo, olha. Então, percebe-se desde lá do exame radiográfico e aqui da sua coluna lombar o desvio, ok? Então, nós temos aqui um desnivelamento também dos ombros, que a gente sempre vai verificar, não é pelo músculo trapézio, e sim pela posição do acrômio, da escápula. Aqui eu tenho uma elevação da escápula do lado da convexidade, certo? Então, vamos lá. Então, aqui a convexidade direita, torácica e a convexidade lombar esquerda. Então, eu vou denominar essa escoliose como uma escoliose torácica direita, lombar esquerda.